O Trump fez um grande pronunciamento ontem à noite aqui nos Estados Unidos. Na verdade, acabou de fazer o pronunciamento agora. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 à noite, eu vou publicar ele no dia 17, por isso que eu estou falando que ele ontem falou, embora para mim seja hoje aqui. Ele acabou de fazer um pronunciamento sobre integridade eleitoral, né? E, bom, o pronunciamento dele basicamente é para anunciar esse site aqui, whitehouse.gov/election integrity. Aqui tem uma série de documentos que ele fala sobre exploração do sistema americano de votação e coisa e tal, e fragilidades. E ele pede, no final das contas, que seja aprovado o Save America Act. O Save America Act é uma lei que ele está querendo passar exigindo identidade para votar, né? Aqui nos Estados Unidos, eles têm essa ideia de que não tem que se identificar para votar. Eu acho que estão certos, sabia? Mas, sem dúvida alguma, facilita o pessoal de fazer fraude na hora da eleição. Não tenha dúvida alguma, isso facilita, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de julho de 2026, às 10 horas da noite. E essas notícias aqui não foram sugeridas por ninguém. Eu que trouxe aqui da internet, está todo mundo falando disso aqui nos Estados Unidos. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, ele quer passar essa lei, e daí ele divulgou esse site mostrando aqui vários problemas aqui. Na verdade, ele diz que não, que isso aqui é prova de fraude, coisa e tal, mas não tem prova de fraude aqui não, tá? O que tem são vulnerabilidades, possíveis fraudes, possíveis problemas, uma série de relatórios aqui da CISA. A CISA, para quem não sabe, a CISA é a Cybersecurity Infrastructure Security Agency, agência de segurança, de cibersegurança e infraestrutura do governo americano. Então é um órgão que cuida de vulnerabilidade, ele é muito envolvido. Quem trabalha com segurança da informação conhece a CISA, tem um banco de dados de vulnerabilidade que é muito usado, enfim. Essa CISA, ele fez um relatório sobre as eleições apontando vulnerabilidades em sistemas eleitorais, tá? E eu vou te falar um negócio, eles apontam coisas aqui bastante sérias, e de fato, nos Estados Unidos você tem uma estrutura diferente do Brasil, né? No Brasil, você tem um único sistema eleitoral que é usado em todo o país. Aqui nos Estados Unidos, cada prefeitura, cada condado faz a eleição do jeito que quer. Então, eventualmente, você tem uma discrepância muito grande em termos dos sistemas eleitorais. Alguns são extremamente seguros, outros realmente deixam a desejar, tá? É diferente lá do sistema do Brasil, que é todo único, né? Então eles fizeram uma investigação e apontaram algumas vulnerabilidades, né? Eles apontam vulnerabilidades sobre alguns sistemas de votação, as máquinas de votação da Venezuela, da Smartmatic, que aqui nos Estados Unidos chegaram a ser usadas mesmo em algumas cidades. No Brasil nunca foram usadas máquinas da Smartmatic, mas aqui nos Estados Unidos chegou a ser usada, né? Por exemplo, esse relatório aqui, ele fala sobre a investigação que fizeram no sistema de votação eletrônico da Venezuela, na própria Venezuela, tá? E ele coloca aqui que havia possibilidade de se fraudar o sistema e que antes da eleição da Venezuela de 2012, reportaram que o sistema de inteligência de Chaves estavam fazendo alterações, né, no sistema, e como é que eles poderiam fazer isso. Eles dizem aqui, ó, a técnica que eles poderiam usar para isso é replicar o hash digital de arquivos enviados para a central de votação em algumas urnas, fazer a cópia de máquinas que favoreciam o regime e sobrescrever daqueles que não faziam regime, né? O que é um hash? Quando você tem a votação de uma urna, você prepara um pacote de dados para mandar para o sistema, e você calcula o hash daquilo e assina esse hash de forma que você garante a integridade daqueles dados. Agora, estavam dizendo que você podia copiar de uma outra máquina que não tinha, que o Maduro ganhou, ou que o Chaves ganhou, em cima de uma que ele perdeu, e assim manter o hash, né? Isso só pode ser feito se a aplicação de hash foi mal feita, tá? Então, eles estão descrevendo aqui uma maneira como isso poderia ser feito. Eu, sinceramente, acho que isso aqui, mais uma vez, é teórico. Poderiam ter usado esse tipo de coisa para fraudar eleições, mas não tem prova de que realmente usaram. E o fato é, quando fizeram a eleição em 2024, o pessoal identificou. Identificou por quê?
porque os boletins de urna foram comparados e você viu que tinha fraude ali, né? Muita gente se confunde com isso, tá? Muita gente acha que identificaram a fraude na Venezuela porque tem voto impresso, porque a urna imprime voto. Não, ela imprime o boletim de urna tal como as urnas brasileiras imprimem também o boletim de urna. E aí você mata esse tipo de fraude também. Por quê? O que o pessoal do Edmundo Gonzalez fez foi justamente mandar um fiscal em cada sessão eleitoral para fazer essa verificação das votos e pegar o boletim de urna e checar isso depois. E com isso eles conseguiram juntar 80% dos boletins de urna, e aí, independente do resultado que foi dado na central de apuração, eles tinham os boletins de urna para provar que o Edmundo Gonzalez ganhou a eleição, né? Isso ficou muito claro lá. Isso, se alguém tentasse um golpe desse tipo no Brasil, seria pego do mesmo jeito por causa dos boletins de urna que são impressos aqui no Brasil também, né? Então, mais uma vez, isso aqui havia possibilidade de problemas com essas máquinas? Existe, né? Lógico que tem. Tem indicações de problemas potenciais com essas máquinas. Mas você não tem a certeza que o problema aconteceu de fato. Isso é sempre um problema em eleições. E é lógico, eles também usam essas eleições da Smartmatic nos Estados Unidos. No Brasil a gente não usa isso, tá? Mas lá nos Estados Unidos eles usam em alguns condados, né? Usa-se essas máquinas da Smartmatic. Então isso aqui ele incluiu também essa possibilidade aqui, tá? Mas de novo, é uma possibilidade teórica que eles não têm certeza e que isso aqui só funciona se for mal feito o software. Não tem como fazer funcionar se for bem feito. Então eles apontam algumas vulnerabilidades aqui. Mas, de novo, apontar a vulnerabilidade não quer dizer que tenha tido fraude, tá? A vulnerabilidade é a possibilidade de uma fraude. Existe a possibilidade daquilo ali ser explorado e gerar uma fraude. Tem que ser consertado? Tem que ser consertado. Tem que ser corrigido? Tem que ser corrigido. Isso quer dizer que teve fraude? Não, não quer dizer que teve fraude, tá? Enfim, tem mais aqui algumas coisas. Um ponto que ele trouxe bastante aqui, ele separou em 4 pontos aqui, 4 ou 5 pontos aqui. O primeiro é vulnerabilidades em sistemas de votação e coisa e tal. Então, como eu falei, a CISA e outros órgãos do governo americano, você clica aqui, você vai no site, o site está na descrição desse vídeo, tá? O link para o site, né? Esses documentos aqui eu baixei, tá? Você tem que baixar para sua máquina. Então, esses aqui não vão estar na descrição do vídeo porque estão na minha máquina, mas é só você clicar aqui, ó, e baixar o zip desses documentos. Aí a primeira parte é a parte de vulnerabilidade, depois tem a parte de eles identificaram, o FBI identificou uma tentativa chinesa de exploração de dados de votação americanos, tá? Então, mais uma vez, o pessoal falando assim, a China interferiu na eleição. Na verdade, a gente sabe que ela tentou pegar dados de eleitores americanos, ela pegou bases de dados de eleitores americanos para pegar essas informações. Foi um ataque? Foi um ataque, sem dúvida alguma. Mas cai no mesmo problema daquele ataque que o Bolsonaro apontou no TSE, ou seja, houve um caso de ataque no TSE em que os atacantes entraram e pegaram informações lá dentro. Teve isso. Isso teve alguma coisa a ver com a eleição? Não, não diretamente. Mas a China tem os dados dos eleitores americanos. Isso é um problema realmente. Isso realmente é um problema. Tal como eu falei também que essa invasão dos sistemas lá do TSE é um problema. Não estou dizendo que não seja um problema. O meu ponto isso não quer dizer que teve fraude na eleição. Mas que é um problema que tem que ser resolvido, sem dúvida alguma, é um problema que tem que ser resolvido, né? Então, eles falam aqui que membros do Deep State nas nossas agências de inteligência trabalharam ativamente para suprimir e dizer que não tinha nada demais e coisa e tal, porque não queriam dar a entender que a vitória do Biden foi ilegítima em 2020, né? Eu já falei para vocês da minha opinião sobre a eleição de 2020 nos Estados Unidos. Eu acredito que o grande problema ali foi realmente a questão do voto pelos Correios. O pessoal aproveitou o negócio da pandemia, que podia votar pelos Correios sem muita validação, e você pode ver, o que teve de voto pelos Correios ali, que foi pro Biden, realmente foi impressionante. Então, esse é o meu ponto. Voto pelos Correios é uma coisa muito complicada, né? Mas veja, esse tipo de problema aqui é um problema especificamente americano. Tanto o problema que eles falam... outro ponto que ele coloca aqui, ó, investigação sobre o registro de votação em Michigan, né? Porque disseram que haveria informação de que poderiam ter contado múltiplas vezes os votos em Michigan e não sei o que lá. Mas, de novo, eles apontam algumas investigações aqui, mas não apontam nenhuma fraude no final das contas. E que não cidadãos americanos estariam nas folhas de votação, né?
ou seja, em tese, você só pode votar aqui nos Estados Unidos depois que você tem a cidadania americana. Então, você vem para cá como turista e coisa e tal. Se você quiser morar nos Estados Unidos, você pode pegar um green card, e aí você vem como morador, mas isso não te dá o direito de votar, não, tá? Você mora nos Estados Unidos, legal, você é um cara legal, coisa e tal, mas você não pode votar. Só quando você se torna um cidadão americano que você pode votar. E eles fizeram uma investigação aqui também e descobriram que tinha um monte de gente aqui, ó, em vários estados, que votaram, né? Então, por exemplo, eles fizeram um estudo e descobriram que na Geórgia 42 mil pessoas mortas votaram, 2.549 não cidadãos votaram. Então isso aqui foi realmente... É um problema isso aqui? É um problema isso aqui, não tenha dúvida. Eu concordo que isso aqui teve coisa estranha nessa história aqui, mas de novo, é uma característica do sistema eleitoral americano, tá? Isso aqui não se aplica no Brasil. No Brasil, para você votar, você tem que apresentar a identidade. Não estou dizendo que o Brasil seja perfeito também, não. Tem uns problemas no Brasil também, tá? Se investigar direitinho, tem uns problemas lá de possibilidade de mesário votar no nome do eleitor, já até por confusão, pessoa votar no nome de outra. Isso não é que não tenha problemas no Brasil, é que aqui realmente é muito mais fácil. Imagina se no Brasil tivesse esse negócio de votar sem identidade. Putz, ia ser uma festa, meu amigo, ia ser uma festa de fraude. Imagina se tivesse voto pelo correio no Brasil, cara, o quanto que não ia ter de gente querendo comprar voto, né? Porque literalmente, se você vota pelos correios, se você tiver o envelope da pessoa, você vota pela pessoa. Então poderia passar o candidato lá nas casas lá do interior do Nordeste, pô, me vende o seu voto aí, tá aqui, ó, R$10, aqui uma dentadura, mas R$10. E pô, eu comprar voto pra caramba, né? E ia funcionar, porque você preenche aquilo ali e bota no correio e chega. A minha visão foi esse negócio de voto pelo correio que fez a fraude aqui nas eleições em 2020, tá? O grosso da fraude. Veja, isso é outro ponto que muita gente tem esse problema também, que é assim, mas teve um negocinho errado aqui. Cara, sempre tem um negocinho errado, bicho. Uma eleição é uma operação grande demais, sempre tem alguns detalhes pontuais. O que você tem que prestar atenção é alguma coisa que seja estrutural, a ponto de mudar o resultado da eleição. E é por isso que eu digo para vocês que eu não vi nada de errado na eleição de 2022 aqui no Brasil. Fiquei triste pelo Lula ter ganho, evidentemente, não era o meu candidato. Não gostei do Lula, acho que quebrou o país, achei que ia quebrar o país, como de fato quebrou o país, que está fazendo uma tragédia enorme, mas não vi nada de errado na eleição. E nos Estados Unidos em 2020, eu não sei, nos Estados Unidos em 2020 eu acho que realmente teve esse problema com o voto. Mas aí que está o problema, você chega no outro ponto que eu sempre falo para vocês. Você fazer investigação, você questionar resultado de eleição, a menos que você tenha uma base muito sólida de evidência, não dá para fazer nada, não tem como fazer nada. Basicamente o que o Trump mostrou aqui foi isso. Ele disse que vai continuar investigando esse negócio aqui, mas a impressão que me deu é que o que ele quer fazer mesmo é aprovar o Save America Act, tá? Que é essa lei que ele está propondo, já foi aprovada no Senado, agora falta ser aprovada na Câmara, e não se sabe se vai ter número de votos suficientes, porque, lembra, né, é sempre um problema você mudar o sistema de votação num país. Por quê? Porque os deputados que estão lá foram eleitos por esse sistema atual, né? Eles não querem mudar o sistema, se eles mudarem o sistema, de repente eles não são eleitos de novo, né? Então há uma tendência muito forte de manter o sistema que elegeu o pessoal que está lá hoje. Mas vamos ver. Então o que aconteceu aqui foi isso, tá? O Trump mostrou esses documentos todos aqui. O que ele falou de mais sério seria essa exploração de dados de votação pela China. E, de novo, não estou dizendo que isso aqui seja uma besteirinha, não, isso é sério. A China ter acesso aos dados de votação de americanos é uma coisa bastante séria, né? Tem aqui, onde é que está o negócio da China? Aqui tem algum lugar aqui que ele fala do negócio da China, que conseguiram nome, endereço, local de votação e não sei o que lá. Não tem os votos, não conseguiram votos, tá? Conseguiram os dados eleitorais da pessoa, conseguiram se a pessoa está registrada num partido. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas se registrarem ou como democratas ou como republicanos. Então essa informação eles conseguiram também, né? Enfim, aqui, ó, tá aqui, ó, ameaças externas às eleições de 2020. Aí ele tá falando aqui que isso daqui foi feita uma investigação e coisa e tal, que pelo menos a Rússia, a China e o Irã tentaram interferir na eleição de 2020, né? Mas que não foi encontrada, mas que, segundo o Trump,
o FBI escondeu isso para não desqualificar a vitória do Biden e coisa e tal, né? Mas, de novo, eu acho uma besteira isso daqui. Não adianta o Trump questionar esse tipo de coisa, é um tipo da coisa inútil, né? Assim, não adianta questionar o passado, mas eu concordo com o Trump. O correto é corrigir os problemas para o futuro. E nesse ponto ele está fazendo o correto, ele está apontando os problemas da eleição do passado para pedir que aprovem o Save America Act, em que basicamente vai exigir uma prova, um ID válido para votar, uma identidade válida para votar. No Brasil, por exemplo, isso já é exigido, você já tem que apresentar a identidade para votar. Uma prova de cidadania, então, como eu falei, aqui você pode ter a identidade sem ter a cidadania, né? Então você tem que ter prova de cidadania e não permitir votação pelos correios, com exceção de doenças, pessoas com deficiência e militares viajando. Então, me parece bastante razoável, né? 2020 eles falaram que por causa da pandemia tinha que todo mundo poder votar pelos correios, e aí que eles fizeram a festa, ali que foi a festa. Esse aqui foi o grande problema no final das contas, né? Olha que curioso, eles ligam até o Brasil aqui, ó. Índia e Brasil ligam o ID de votação para um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos ainda confia em autodeclaração do cidadão, né? Eu não sei não, eu acho muito mais elegante o sistema americano do que do Brasil e da Índia, mas de qualquer forma eu entendo que para evitar fraude é melhor realmente você ter esse tipo de coisa, né? E, enfim, eles colocam aqui algumas outras coisas aqui. Ele critica as urnas eletrônicas, ele fala aqui, ó, a Alemanha e o Canadá requerem voto em papel quando tabular os votos e coisa e tal, enquanto os Estados Unidos não tem isso, né? Os Estados Unidos é livre, cada município, cada condado faz do jeito que quer. Alguns fazem votação em papel, outros fazem eletrônica e coisa e tal. Enfim, eles estão colocando essas restrições aqui no Save America Act. Essa é a história. Esse negócio não é uma coisa não controversa. Tem gente que tem controvérsia isso aqui. Tem gente que diz que esse tipo de coisa vai tirar americanos, a possibilidade de votar em alguns americanos, porque não teriam como provar a cidadania e coisa e tal. Eu não consigo ver isso, né? Como é que a pessoa não vai... Se o cara é cidadão americano, ele tem como provar a cidadania dele, né? Eles querem um certificado de nascimento ou um passaporte, né? E o que eles estão alegando aqui é que aqui nos Estados Unidos, aqui não tem título de eleitor como tem no Brasil. Você não tem que se registrar para votar. Você vota, né? Quer dizer, depende, tem alguns estados que tem, tá? Mas via de regra não tem. E aí você teria que levar uma certidão de nascimento para provar que você nasceu nos Estados Unidos, ou então um passaporte para provar que você é americano mesmo, é cidadão americano, né? Não bastaria só a identidade nesse caso. Enfim, tem críticas a esse Save America Act, mas eu acho que realmente o Trump tem razão em relação a ter que melhorar a segurança das eleições americanas, né? Foi época que os Estados Unidos é uma sociedade de alta confiança, as pessoas confiam por default nas outras aqui, isso é uma coisa muito positiva no final das contas, mas é lógico que dá espaço para fraude, né? Então ele está fazendo a coisa certa aqui, muito embora tenha em mente. Estão falando isso aqui, mas assim, apontar fraude mesmo, ele não apontou nenhuma. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.